jeito no Rio de Janeiro? Nossa, do jeito que a torcida do Flamengo tá empolgada, depois daquele elástico do Pedro, você tá de brincadeira comigo? O Maracanã vai lotar completamente. Se vender mais 10 mil, vende. Se tiver lá mais 10 mil, vai vender. Se tiver mais 30 mil, vai, o que tiver, vende. Se fosse o velho Maracanã com 100 e tralalá mil lugares... Nossa, iriam 160 mil pessoas. Eu joguei no Maracanã, acho que tinha 120 mil. É legal que a gente vai ter um jogo muito especial, né? Um jogo que, aliás, o Jorginho é a grande expectativa, né? Que ele possa jogar ou não. O Jorginho parece não que treinou hoje por conta de algumas dores musculares. O Zé falou aqui essa semana, o Jorginho tá jogando tudo. Joga tudo. E aí acaba tendo reflexo. Eu acho que ele ficou de fora 2 jogos só. Desde o Mundial. Ele chega, começa jogando já. Sim. Se eu não me engano, por favor, é que são muitos jogos, me perdoem. Ele vem numa batida de qualquer maneira muito ele ficou 2 intensa. jogos fora. É. Sensacional, mas é inteligente, né? Ele corre, mas assim, ele faz a bola correr, né? E isso aí facilita demais. 2 toques, pega e passa e não fica você não tem um desgaste. Fica amarrando o jogo, não. Você tem um desgaste controlado. É experiência, né? Até porque do lado dele o Saúl também tá jogando uma enormidade, né? Um toque só, né? Uma entrevista do Saúl hoje. Ele deu a entrevista coletiva. E ele fala da inteligência do Jorginho, que é muito fácil de entender, né? É fácil de entender. O Flamengo precisa de um homem postado na frente da zaga. Eles jogam com 2 volantes. Quando um passa, o outro se posiciona. Se passar o Jorginho, fica o Saúl. Se passar o Saúl, fica o Jorginho. É exatamente isso que eles estão fazendo. E com a qualidade que eles têm na saída de bola, no passe, na profundidade do lance, eles vão botar os caras na frente toda hora. Claro que o Saúl não veio para cá num voo cego, né? Ele conhecia, já tinha jogado com o Felipe, inclusive. Falado com o Felipe. Claro, né? Conversou com o Jorginho, claro. Ele sabia que estava pisando num clube estruturado, que vivia uma grande fase, que vai brigar em todas as frentes, saiu da Copa do Brasil, mas tem enormes chances de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, deve ser uma delícia quando você chega e vê a coisa se confirmando, né? Vivencia aquilo. Eu vou falar para você, eu vivi isso daí em alguns times. Você quer jogar sempre. Ele passa, não quer ficar transparece isso. Você quer jogar sempre, porque é leve você jogando. Você sai do jogo, muitas vezes você sai descansado. Porque a bola corre, tão fácil jogar com os caras do seu lado ali que... Não, põe outro jogo aí que esse aqui já foi. É bom, você fica leve, sabe? Você sai do jogo leve, tranquilo. Ele fez elogios, ele só reclamou nessa entrevista que você viu dos campos sintéticos. Ele acha que com o investimento que se tem hoje no futebol brasileiro, com os jogadores que estão jogando aqui, a gente... E não aí, eu vou até ampliar um pouquinho a discussão. Só podia ter jogo em campo bom, independentemente de sintético ou grama natural. Sim. Os gramados tinham que ser os melhores possíveis. Em Fortaleza tem uma autorização dupla. Eu acho que é muito complicado no campo do Castelão por conta de Ceará e Fortaleza, né? Uhum. Acho que é muito complicado. De repente tinha que usar um pouquinho mais o PV, né? Porque o presidente Vargas... Eles fizeram isso um tempo, né? Pararam de fazer. Mas está lá, o presidente Vargas está lá para ser utilizado. E gramado bonito, em boas condições. A seleção brasileira, quando vai jogar lá no Ceará, treina no PV, que é um lugar espetacular, um campo maravilhoso. Eu gosto muito de ir lá no PV. O que me impressiona é que, assim, a coisa está ganhando corpo, ganhando volume a respeito do gramado natural, né? De termos campos do gramado natural. Hoje, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Atlético Mineiro é grama sintética, o Botafogo é grama sintética e o Palmeiras é grama sintética. São 3 estádios. Na Série B é o Atlético Paranaense. Eu não entendo muito de engenharia, né? Essas coisas assim, mas quem fez o estádio do Atlético, acho que não fez... Faltou ali alguns estudos, faltaram, né? Desculpa, alguns estudos, né? Primeiro do sol... posicionamento, a sombra, 35%, ponto cego. 35% aí tem que você não... a acústica parece que não tem torcida, aí tem que... Não sei como é que foi feito isso daí, como é que foram feitos os estudos para... Muito buraco. Entendeu? Muitas falhas. Agora, onde não pode ter buraco amanhã, Pascoal, é na defesa do Grêmio. Aí já amanhã vai ser Mano Menezes, mas pode me chamar de Mano Buzeto? Milton Buzeto, para quem não sabe, foi o maior retranqueiro que eu conheci no futebol. O seu Milton eu gosto de uma retranquinha. Seu Milton não era brincadeira. Eu gosto de uma retranca. Especialmente contra o Corinthians, ele botava 10 atrás e 1 na frente. Uhum. Ou era o Ivan, o ponta. Lembra o Ivan, o terrível? Não, que chutou a
A bandeira do... Isso, a bandeira de escanteio. Mas não foi só ele, não. Você tem mais tem mais de um. outros. Ele O não me Ivan, colocava, você sabia que eu quase parei de jogar por conta dele, né? não sei. Quando eu tava no Júnior, ele me levava pra tudo quanto é lugar, me cortava, não me colocava, olhava pra mim assim, tá? E eu só joguei no profissional quando ele foi mandado embora. Ele tinha os amigos dele lá, né, que colocava pra jogar. Aí quando o Márcio Araújo vem, chega no Corinthians, Que mal queria fazer pro futebol. E o não tem amigo, não tem nada. Não fui só eu, não. Outros caras que ele também tentou boicotar e chegaram no profissional. E tinha um atacante que chamava Silva. Silva que meteu uma bicicleta no Pacaembu. Lembra aquele jogo do Pacaembu contra o Corinthians que ele faz um gol de bicicleta? Que é isso? Dia das Mães, Juventus 1, Corinthians 0. A mãe do Silva tava A vendo mãe o do jogo. Silva tava lá. Ele dá uma, E o Fabrício da Fiel também. O Silva era um atacante pequenininho, Foi mas pra mesa redonda da Valônia à noite. foi. Mas era uma velocidade impressionante. Então era 10 atrás, o goleiro. Fez o gol, foi lá 9. na... Não, bicicleta, a bicicleta, aquela clássica. Fez o gol e foi no no Alambrado. Pra comemorar com a mãe. Acho que deve ter essa imagem aí no. Deve Aliás, ter. era muito legal o cara comemorando o gol do Alambrado, né? E agora, o Mano Menezes também é um especialista em defesas. Mas ele não tem conseguido com o time do O Fluminense. Carilli também era na segunda-feira, né? Mas não tem conseguido passar em branco nesse ano. A gente tá vendo aí o apresentador. Como é que vai ser o jogo? Não, o cara ele é especialista em armar defesa. Quebrou minhas O jogo pernas. vai ser um jogo difícil. Viu, Carilli? Obrigado. Vou Vai ter que ser aguentar vai o ser Zé Elias difícil mexendo na e tal. paciência até Não, dezembro. Quanto 3 foi? a 0. 8-0. Mas eu falei que ia ser 3-0. Pô, foi igual o placar. Conta a 8. verdade Agora, inteira. eu Pô, a maior goleada da história do brasileiro. Como é que você vai prever um troço desse? o Plihal, eu não acredito que o Flamengo repita o 8-0. Não, 8-0 não dá. Contra o Não Grêmio. para o campeonato, né? Já dá a taça. Eu acho que o Flamengo será campeão brasileiro até com uma certa antecedência. É? Na minha contabilidade. Palmeiras está um pontinho atrás, hein? Mas Jogando as o partidas jogo de atrasadas. Palmeiras e Flamengo é no Maracanã. Já teve jogo Palmeiras e Flamengo e foi Mas você no já Allianz. falou qual vai ser o fiel da balança, hein? Quem? Você falou. Do campeonato. Pode ser o São Paulo, o fiel da balança. Enfrenta o Palmeiras e enfrenta o Flamengo. Pode ser o São Paulo. E o Flamengo, Os dois aonde? os dois no Morumbi. É. Só que tem uma coisa. O São Paulo, quando joga contra o Palmeiras e contra Joga o Flamengo bem. no Morumbi, sempre joga bem e leva problema. Ou quase sempre ganha jogando em casa. Então, esses times tem que ser o que o... Quer ver o que- outro fiel da balança? Sim. O Corinthians. Não, o Corinthians é... Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians... Mas Mas Deixa o Corinthians e Corinthians Palmeiras... aí. Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo... Nosso apresentador O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Obrigado, não me faz rir. Isso é sexta-feira. Obrigado, você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do... E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Ah, Não vai dar, né, Zé? acho que eu não. tô até que rir, Acho eu que não não, aguento. mas é... É impossível. Isso aí é impossível, Plihal. Por quê? O Palmeiras, Entregar o pro Corinthians Palmeiras? ganhar do Flamengo para Não, entregar pro Palmeiras, não. Ganhar Jesus. o Palmeiras ser Não se campeão? empenhar contra o Flamengo. Ah, Eu também não acredito. eu acho que eu não acredito nisso. Né? Mas e outra, vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas não, Vamos ver, vai né? ter, não. Ainda tem um jogo no futebol era as americano rodadas finais. na Neoquímica, né? Sexta era semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica no O futebol campo ficou ruim americano, mesmo. o campo ficou um atropelo, hein, É gente? verdade. Mas E aí o presidente do Porque os Corinthians, caras são grandes, né, Pascoal? o antigo presidente do Corinthians, que hoje o atual presidente era vice do antigo, você está entendendo? Então, Sério, o Fabrício da Fiel é um maluco, cara. entendeu? Sabe o que ele me falou aqui? Mas tem um detalhe: o primeiro jogo depois do futebol americano da temporada passada, o Corinthians ganhou do Flamengo lá. Quer dizer, é contra quem o primeiro jogo depois do futebol americano lá, Fabrício? Ó, checa pra gente, só pra ver se dá pra repetir ano passado. Agora, o campo ficou bastante estragado. Ficou. E com a promessa do ex-presidente do Corinthians, que o atual presidente era vice, de que esse campo seria totalmente reformado para essa temporada. E não foi. Porque Corinthians é cheio de promessa. Não. faltou a promessa, não saiu, entendeu? Mas na campanha eleitoral tinha dinheiro pra churrasco lá pra todo mundo, todo dia. Pô, Ontem, né, rapaz, Vicente? teve amigo meu que engordou 50 quilos.
Isso! Verdade, pastor. A carne engorda? Não, mano, o tanto de churrasco que ele ia na departamento de bote, já tinha churrasco. Aí ele saía, tinha churrasco. Tamborel tinha churrasco. Tamborel, A churrasco. carne é churrasco. proteína, não engorda. É, mas Estar com o Pedro Henrique Torre, ele vai atualizar então as últimas informações do rubro-negro carioca. Fala, Pedro, tudo bem? Boa tarde para você, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Beijo grande para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio, quem está acompanhando a gente de casa, enfim, todo mundo bem ligado nesse dia agitadíssimo aqui no Ninho do Urubu. Muitas questões aqui aconteceram, muitas atividades, podemos chamar assim, então eu vou contando aos pouquinhos. O Flamengo treinou pela manhã, não vai ter o Alexandre com a panturrilha lesionada, a panturrilha esquerda foi até cortada da seleção, tampouco o Pulga. Então, tem essa questão também do Flamengo, né? Então, o jogo contra o Grêmio, 16 horas Maracanã no domingo, Flamengo 46 pontos, então está na frente, 4 pontos à frente, e também tem um jogo a mais do que o vice-líder no momento, o Palmeiras. Mas, como eu disse, foi um dia agitado aqui no Ninho do Urubu, Marcela. O Saul, camisa 8, o espanhol, enfim, encaixou bem no meio de campo, já teve o nome gritado pela torcida nos 8-0 contra o Vitória. Está em alta e aí veio aqui conversar com a gente, conceder uma entrevista coletiva. Falou bastante coisa interessante, a adaptação que ele está tendo ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ao futebol brasileiro, ao Flamengo, como encaixou rápido a dupla com o Jorginho. Elogiou bastante o técnico do Mirassol, o Rafael Guanais, ficou até impressionado com o desempenho do Mirassol. E também falou questão de gramado, enfim, tudo que o Saul falou aqui a gente chama agora para que vocês possam ouvir e também, por que não, ler com legendas Saúl, o espanhol, camisa 8 do Flamengo. La primera sería la afición, la torcida, y personalmente tengo que estar muy agradecido con ellos. Desde la presentación en Maracaná recibí un cariño que, como digo siempre, aún no he sido capaz de devolverlo con el terreno de juego. Y lo segundo será el nivel del club, tanto de los jugadores como la infraestructura del club. Se nota que es un club gigantesco, un club grande y, como te digo, pues agradecido y muy contento de poder estar aquí. La convivencia con los compañeros es muy buena. Me he encontrado un grupo súper unido, un grupo que, a pesar de las dificultades de lo que es representar a Flamengo y jugar cada 3 días y la exigencia que eso tiene, es un equipo muy sano, hay una competencia muy alta porque en los clubes tan grandes como Flamengo pues hay competencia, pero es todo muy sano y es muy bueno, muy positivo para el grupo y para conseguir los objetivos del club. Es muy bueno y necesario tener esa competencia. Então é isso, Marcela. O Saúl falando aí, enfim, né, deu para ter uma ideia do que falou. Ele estava até meio que na correria, porque nessa questão de adaptação tinha que ver a situação dos filhos no colégio, tudo muito agitado, o camisa 8 do Flamengo. Além disso, por que eu falei que o dia foi tão atribulado no Ninho do Urubu? Algumas outras atividades por aqui. O Arrascaeta foi homenageado pelo Flamengo, ganhou até uma batuta de maestro pelas 100 assistências com a camisa rubro-negra, contando no geral. Além disso, ganhou uma placa pelas 78 assistências no Campeonato Brasileiro, recordista. Então, é isso contando também a passagem dele pelo Cruzeiro. Então, foi homenageado a Arrascaeta e também houve homenagem para os garotos do Ninho, equipe sub-20, que foi bicampeão mundial no último fim de semana nos pênaltis contra o Barcelona no Maracanã. O Felipe Luiz falou, o Bruno Henrique falou, enfim, foram homenageados os garotos aqui. Então, foi um dia bastante emocionante, digamos assim, no CT rubro-negro. Marcela. Certo, Pedro, muito obrigada. Tá aí as homenagens, então, também ao Arrascaeta. Ali, bom, é um Flamengo que tá sorrindo à toa, mas tem que seguir treinando e se reclama de muitos dias de apenas jogos, não consegue treinar. Teve essa semana livre, pior pro Grêmio, né? Exatamente, Marcelo, até pela recuperação dos atletas, né? O Saúl falou sobre a adaptação dos filhos, etc. Parece que ele e Jorginho jogam juntos há muito mais tempo do que de fato jogaram, né? Já haviam jogado juntos os dois na época de Chelsea, se eu não me engano, um como primeiro, outro segundo volante, mas a adaptação ela é incrível, né? Acho que no primeiro lance do jogo, da saída de bola até o gol, o que Jorginho e Saúl fazem é espetacular, né? São jogadores que mantêm não só qualidade na posse de bola,
mas também são sempre os jogadores que os outros procuram para que eles possam manter essa qualidade, recuperar as segundas bolas e manter o Flamengo no campo de ataque. Adaptação só dos filhos. Dele parece plenamente adaptado e é um jogador que muda patamar de fato. Ele, ao lado do Jorginho, mudaram o patamar desse Flamengo. Era um time que tinha muita posse, não criava. Quem diria? Coloca os dois, agora o Flamengo tá voando. Pois é claro que existia essa expectativa, mas não tão rapidamente para o Saul responder ao lado do Jorginho, né, Marra? Não tão rapidamente. Porque é diferente, tem toda uma questão de ambientação dele, de família, de cabeça, né? De questão de entender onde está, cultural, tudo. Mas já tem um encaixe. Eu acho que é muito legal o que a gente está vivendo, tendo a oportunidade de viver, porque há algum tempo, Marcelo, há uns 10 anos, a gente falasse de um jogador importante europeu vindo para o Brasil, normalmente esse jogador estava afastado e teria uma oportunidade de brilhar no futebol brasileiro, mas normalmente esse jogador viria para cá para passar férias. Para curtir os últimos suspiros da vida, como atleta, pegar o sol no Rio e tal. Olha como mudou o perfil. Né? É o perfil da contratação e olha o que ele fala do profissionalismo do clube. Se você chega numa casa que é totalmente profissional, não estou falando que esse é o perfil dele, mas até se fosse, você mudaria o seu perfil. Verdade. Hoje Esportes é isso. Vamos ficando por aqui com essa edição do Sport Center. Sextou, para quem não vai trabalhar. Todo respeito ao Grêmio, mas eu acho assim que o Flamengo é favorito, não tem como. Hoje, se a gente for chegar com qualquer time hoje do Brasil, qualquer time vai dar favoritismo ao favoritismo ao Flamengo. Não é pelo 8-0, é pela recorrência de resultados, né? Resultados bem construídos, com maior posse de bola, sem ter dificuldade, né? Dificuldades. Se o Grêmio, que o Mano Menezes já é retranqueiro, nunca ele vai vir mano a mano. Não tem como. Mas eu creio que os próprios gremistas estavam falando, 3-0 tá bom. Os caras do jogo aberto aí lá do Rio Grande do Sul. Cara, não é assim também. Eles fazem isso fazendo spoiler. Porque se acontecer do Flamengo vacilar ou empatar, esses vão ser o primeiro a ficar criticando o Felipe Luiz e criticar o Flamengo. Por isso que o Mauro César, às vezes, para muitos é chato, mas para mim ele é o mais sensato, porque ele fala, não precisa desse oba-oba, o Flamengo tem um time excelente, então não tem que estar, como é que fala? Dando tanta ligança ao que a mídia fala, né? O Flamengo tem que focar no dele e acabou. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, comente as suas opiniões nos comentários e, claro, compartilhe o vídeo e se puder deixar seu like, fico agradecido, beleza? Até o próximo vídeo aí, se cuidem.